Eu sou Vanessa Victorino e esse é o Positivecast Inspiração com André Luiz Soares Pereira, do grupo GSPP. André, seja bem-vindo. Salve, Vanessa. Muito obrigado pela sua atenção e da positividade. Sempre. E vamos com mais um programa que eu espero que seja um sucesso. Sempre, sempre. A gente aprendendo sempre aqui com o André. André, vamos falar hoje sobre empreendedorismo no varejo. Você lançou um livro em abril, Empreendedorismo no Varejo, que eu tenho, estou lendo. No seu livro, você fala muito sobre os conceitos das artes marciais. Para você, o que tem de parecido nas artes marciais e nos negócios? Eu acho, Vanessa, que as artes marciais, né, os antigos samurais, têm muitos conceitos que a gente pode aplicar na nossa vida, no dia a dia e nos negócios, no business. Quem conhece de arte marcial sabe do famoso código do Bushido, que são códigos de procedimentos que os samurais tinham, que hoje eles são perfeitamente aplicáveis aos negócios, porque a vida e os negócios, né, é uma guerra. Da mesma forma que os samurais se preparavam para as guerras, né, para as grandes batalhas, hoje quem tem um negócio, né, está enfrentando uma guerra. Sabe que é uma guerra. E aí a gente pode trazer esses conceitos das artes marciais para aplicar no business. Por isso é que eu trouxe esses conceitos para ilustrar o nosso livro, tá? E aí, o que é preciso para ser um empreendedor, André? Eu diria o seguinte: para a gente ser um bom empreendedor, nós temos que ter, acima de tudo, coragem. Ah, é? Por quê? Empreender? Eu diria, pegando até uma live que eu vi do Carlos Burle, o surfista de ondas grandes, com o Luiz Justo, né, CEO do Rock in Rio, e o Carlos Burle falando de coragem. E ele falava muito, né, que para ele enfrentar aquelas grandes ondas, né, claro que tem que ter muito treinamento, preparo, e ele fala que do outro lado do desafio, né, do medo, é que estão as grandes coisas, a grande maravilha. E nos negócios também. Se a gente tiver coragem de enfrentar os nossos negócios, nós vamos superar qualquer dificuldade, adversidade, e vamos encontrar aí um jardim super florido do outro lado. As principais características de um empreendedor. O empreendedor, eu diria que o empreendedor no Brasil tem que ser muito arrojado. Né? No Brasil, então. Eu diria que quase um louco, né, empreender no Brasil. No Rio de Janeiro, mais ainda. Nossa. Mas eu digo que algumas características são fundamentais para um bom empreendedor. Ele tem que ter criatividade, ele tem que ter visão de negócio, ele tem que ter iniciativa, atitude, entusiasmo, movimento, vibração. Ele tem que ter resiliência e antifragilidade. Ele tem que ter paixão por desafios, tem que correr no sangue, né, na nossa veia, aquele desafio do dia a dia. Temos que ter capacidade de planejamento. Sem planejamento, nenhuma empresa chega a lugar nenhum. Liderança, network e dentre outros. Tá? São muitas coisas que o bom empreendedor tem que ter para sobreviver nesse mercado. Aí você falou do Brasil, né? Por que as pessoas ainda empreendem? Por que empreender no Brasil, André? Eu diria o seguinte: o nosso país é um país hoje, infelizmente, que não tem emprego. Então, o empreendedorismo veio com muita força e tem muita força no Brasil, porque a gente tem o empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Então, hoje, a gente tem esses perfis de pessoas que têm que sair para o empreendedorismo para poder sobreviver. E outros não, outros têm por oportunidade mesmo de negócios e desenvolvimento. Você disse aí sobre empreender por necessidade. Acho que na pandemia muita gente teve que aprender a empreender por necessidade, né? Seguramente, com certeza, impulsionou mais ainda a área do empreendedorismo no Brasil. Né? Quais são os desafios para empreender no Brasil? Primeiro, o Brasil tem sempre uma mudança constante de mercado, né? A concorrência, como em qualquer lugar, é muito grande. Os impostos que são taxados aqui no Brasil é uma coisa absurda para o empreendedor.
o governo federal, municipal, estadual, eles são os maiores sócios de qualquer empresa. Né? Os impostos que a gente paga é uma coisa absurda. O empreendedor conseguir crédito no Brasil é muito difícil. Só quem consegue crédito no Brasil é quem está bem sucedido na empresa. A empresa que está começando, tadinha, ela não consegue crédito de jeito nenhum, né? A mão de obra brasileira, infelizmente, a nossa mão de obra é muito despreparada. Eu bato muito na tecla que o nosso país só vai mudar se a gente tiver educação. Enquanto a gente não der educação para o nosso povo, nós vamos continuar do jeito que a gente está. E para alguns políticos é muito cômodo o nosso país, né? O nosso povo não ter educação. Então isso é um desafio para a nossa mão de obra, para a mão de obra do empreendedor. E outra coisa, a inadimplência também, que acaba devastando muitos negócios em função da inadimplência em cima das empresas. Das empresas. Isso. É difícil, mas vale a pena. Então dá algumas dicas aí, André, para empreender. Não adianta. Quem tem o sangue de empresário, de empreendedor, não deixa de empreender nunca. Deixa de empreender. E aí, algumas dicas, né? Você tem que estar sempre inovando, criando novidades, desenvolvendo ações com eventos, é muito importante. Você tem que ter atenção especial aos seus clientes fiéis, para que eles se tornem cada vez mais fiéis e vão se tornar os embaixadores da sua marca. Sim, a gente falou sobre isso, a gente já falou sobre isso no outro programa. Pensar na comunidade local, na comunidade própria, isso é muito importante para ver como a gente pode trabalhar e usar e até ajudar a comunidade próxima dos nossos negócios. Usar a tecnologia a nosso favor. Hoje a tecnologia está aí e veio para ficar, claro, cada vez mais o mundo está evoluindo com a tecnologia. Essa semana a gente está lá na empresa desenvolvendo e começando a trabalhar com metaverso. Então, quer dizer, a gente tem que estar sempre na vanguarda. Sempre. Então eu botei até no meu Instagram, engraçado, eu com óculos, né, vendo um ambiente, uma sala de reunião no metaverso. Né? Eu fiquei abismado, impressionado com essa novidade que chegou, né? Claro que no Brasil um pouco mais atrasada, mas que já é realidade em vários lugares. E outra coisa é a gente sempre investir nos melhores talentos. Empresa é feita de gente. Então, nós temos que estar sempre atentos e estar sempre investindo nas melhores pessoas. E o empreendedor carioca? Realmente aqui, André, só tem malandro? Olha, é engraçado porque a gente viaja aí muito exterior e no Brasil, e às vezes a gente chega em alguns lugares e fala, chegou o carioca, né? Carioca só tem malandro. Até mesmo para o povo de São Paulo, né? São Paulo. O paulista, ele já vê o carioca realmente como o que não quer trabalhar, o que não gosta. Eles têm é muito engraçado isso. Eles têm estereótipo. A gente tem... O carioca tem o estereótipo de que vive de bermuda, de chinelo e tá tudo certo, que não trabalha. E não é essa a realidade. Eu falo muito com nossos amigos paulistas, a gente tem filial em São Paulo, exatamente isso. Eu montei uma palestra há um tempo atrás, em que eu abri a palestra mostrando a figura de um malandro carioca, né? De chapéu. Camisa listrada, vermelho e branco, terno branco, e mostrando, carioca só tem malandro. Aí eu trago alguns exemplos em todas as áreas nós temos profissionais mais relevantes e conhecidos mundialmente. Se a gente vem para a área da medicina, o falecido Ivo Pitangui, meu ex-cunhado Fernando Portinho, Paulo Maurício Soares Pereira, meu irmão, Paulo Niemeyer. Então, na medicina, grandes expressões conhecidas mundialmente. Se a gente vem para o lado do direito, o ministro, né, presidente do STF hoje, Luiz Fux, é carioca. Silvio Capanema, que faleceu no Covid, que era um grande jurista, desembargador, grandes escritórios. Os maiores escritórios do Brasil nasceram no Rio de Janeiro, né? Pinheiro Neto e por aí vai. E por aí vai, né? No empreendedorismo, Jorge Paulo Lema e sua trupe. Você quer mais do que isso? Mercado Shopping Center. As 5 maiores empresas de shopping centers estão no Rio de Janeiro. Multiplan, Aliança, BR Malls, Ancar e por aí vai. Olha, então você vê trabalha. Que o GSPP, nossa empresa, aqui. Sediada no Rio de Janeiro. Então, por que a gente tem esse estigma, né? Aí também vai muito do povo carioca. Eu digo que o carioca, ele tem a síndrome do cachorro vira-lata.
Quando a gente chega em Nova York, a primeira coisa que a gente faz é comprar uma camisa estampada, né? I Love Nova York. Eu saio desfilando lá com aquela camisa. Eu vejo muito carioca que sai do Rio de Janeiro e tem vergonha de dizer que é carioca, tem vergonha de dizer que tem negócio no Rio. Por isso é que, se você entrar no meu Instagram ou no meu livro, eu me apresento como carioca, flamenguista e mangueirense. Sim. Porque a gente tem que valorizar o nosso Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, do jeito que está, a gente explode de fazer negócio, graças a Deus. Você imagina se a gente consertar essa cidade com essas maravilhas que a gente tem aqui. E vai ser o paraíso total. Falar do Rio de Janeiro não tem como falar do carnaval. Então, fala um pouco pra gente da indústria do carnaval, que trabalha pra caramba também, né? Tem muita gente. Muito. Eu, de vez em quando eu ouço, né? Poxa, por que investir no carnaval com os hospitais sem um esparadrapo, né? A saúde, né? Sem nenhum... Seria uma assistência sem nenhuma mais assistência, eficaz. A segurança. Mas as pessoas se esquecem que o mundo do carnaval, ele alimenta diversas famílias e gera vários empregos o ano inteiro. A indústria do carnaval é marceneiro, é pintor, é aderecista, é eletricista, é costureira, é cenógrafo, são os cantores, são os passistas. Quer dizer, é uma infinidade de pessoas que fomentam uma indústria enorme, que ano passado gerou mais de 8 bilhões de reais para a economia. E você vê que é a maior festa do mundo, né? É um espetáculo. Estou falando do Carnaval do Rio de Janeiro. Do Carnaval do Rio de Janeiro. Que me desculpe, São Paulo. Mas a gente sabe, todo mundo sabe. O espetáculo que é o Carnaval do Rio de Janeiro é muito importante. Isso são os empregos diretos, fora os indiretos. A indústria hoteleira, restaurantes, bares, o turismo, táxi, né, que vem para a cidade. Que vem para a cidade. Então, é uma indústria extremamente importante e que não é levado a sério, entendeu? E as pessoas acham que o carnaval se resume a fevereiro. E não, as escolas, elas trabalham o carnaval o ano inteiro. Como diriam samba, de janeiro a janeiro, estão trabalhando em prol do carnaval e da nossa cidade também. A gente falou aqui do Rio de Janeiro, mas eu acho que em São Paulo também, assim, né? Porque no caso a gente está falando do carnaval, porque aí realmente não tem como comparar, porque acho que São Paulo acaba... O espetáculo, né? Não, porque São Paulo, as pessoas, elas acordam pensando em trabalho. Aqui acho que a gente, por ter a praia, eu acho que acaba ficando essa coisa mais relax. Mas não comparando Rio e São Paulo, não é isso aqui que a gente está fazendo, mas tanto a indústria do carnaval do Rio quanto a indústria do carnaval de São Paulo gera muito emprego, todo mundo trabalha muito em prol do espetáculo que a gente confere sempre ali em fevereiro, às vezes mudando um pouco aí com tudo que aconteceu. André, a gente falou aqui do Rio de Janeiro, né? A gente brincou aí do Rio de Janeiro e São Paulo, mas fala um pouco do Rio e as oportunidades que tem no Rio, né? Tem tanta gente, acho que tem a oportunidade e tem também um pouco da criatividade, né? Porque acho que quem tem criatividade e aí já tem ali o dom de empreender, eu acho que deslancha aí e é um sucesso. O povo carioca, né? É um povo aguerrido. E a gente tem, sim, várias oportunidades. A gente tem que explorar mais o turismo carioca. A gente tem belezas incomparáveis, né? O Rio de Janeiro tem lugares que são extremamente, né, positivos. Então, a gente tem que pensar, sim, na indústria do turismo, na indústria do carnaval, né, na indústria do entretenimento. Né? Vamos ter agora, em setembro, aqui no Rio de Janeiro, o Rock in Rio. Poxa, você quer um evento maior, um posicionamento, né? Não só no Rio, né? Que o Medina exportou isso para outros estados. E vem todo mundo, né? E vem todo mundo para o Rio de Janeiro. Quanto que o Rock in Rio gera também de faturamento para a cidade. Para nossa cidade. Então, o Rio de Janeiro hoje ele é dotado de grandes eventos e a indústria do turismo, que eu acho que tem que ser explorada sim aqui no Rio de Janeiro, né? Sem falar até no nosso futebol, né? O charme que é assistir um Fla-Flu no Maracanã é incomparável. O charme é assistir um jogo de futebol. Exatamente. Então, quer dizer, e são elementos que podem ser muito bem explorados no Rio de Janeiro com o empreendedorismo, gerando aí emprego,
né? E receita para muita gente da população carioca. Eu acho que é mais ou menos isso que eu aprendi um pouco hoje, espero que você tenha aprendido também. A gente empreender, quem pode, né? Na realidade, eu acho que quem tem muito dom. Eu, particularmente, acho que eu não tenho esse dom de empreender, não. E tem gente que tem esse dom e junta com a criatividade. Eu acho que é uma junção aí, vale a pena, então, empreender no Brasil, empreender no Rio de Janeiro. E ler também o livro do André, porque o empreendedorismo no varejo vale muito a pena ler. A gente vai aprendendo, até mesmo para quem não é como eu, não tenho essa veia aí para o empreendedorismo. Eu acho que você aprende macetes, estratégias muito boas para o seu dia a dia, para o trabalho e para a vida, que a gente já conversou em tantos programas aí. É isso mesmo. Eu acho que eu sou um apaixonado pelo empreendedorismo, né? Fundei a minha empresa em 1995, então a gente tem 27 anos de empresa. Nossa. E trabalhei na iniciativa privada também, muito tempo, paralelamente à empresa. E a gente tem que acreditar sim, a gente tem que acreditar, e se a gente trabalhar com seriedade, transparência, honestidade, lealdade, a gente vai chegar lá. E sempre trabalhando com a cabeça, a nossa inteligência emocional, que aí a gente consegue superar qualquer desafio. Então, acredite, seja positivo, e aí se você quiser, tiver essa vontade, corra atrás, porque vale a pena também, né? Ficar na inércia não tem como. Saia daí e vá procurar o seu sonho, buscar o seu sonho, correr atrás. Tudo aquilo que a gente fala aqui sempre nos programas junto com o André, a inteligência emocional, o posicionamento de mercado, como lidar com o público, tudo isso acho que faz parte, mas o mais importante, que você acredite em você. Daí você consegue ir adiante. Certo, André? Certíssimo. Obrigada. Muito axé. Obrigado, Vanessa, e até a próxima. Até a próxima. Eu sou Vanessa Victorino, mais um Positivecast Inspiração com André Luiz Soares, do grupo GSPP. Se você tem alguma dor no seu negócio, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos nossos comentários que eu vou responder e trocar com vocês. Valeu e até a próxima.